Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem? Vamos lá? Agora é o momento de iniciar a nossa aula de português. Nós vamos trabalhar na apostila a unidade 16, é a página 56 do material, que tem como título Consumismo não é brincadeira. Eu acho muito pertinente a colocação, né, desse tema, porque na unidade anterior que estudamos, nós falamos sobre a propaganda e a publicidade, que a publicidade ela tem o caráter realmente de persuadir, convencer o leitor ou a comprar algo ou a tomar determinada atitude. E quantas vezes nós não somos persuadidos, somos iludidos realmente a consumir ou ter algo, desejar algo de que realmente não precisamos, o que leva a um ponto negativo, que é o consumismo exagerado, né? Então, aqui tem uma apresentação na leitura de imagens muito interessante, que chama a atenção de adultos e crianças, né? Os brinquedos. Olha quantas cores, quanta diversidade, o quanto isso nos encanta, não é, crianças? E aqui nós temos algumas situações na página seguinte apresentada, né? A questão de consumismo exagerado. Veja, eu gosto muito dessa imagem. Quantos brinquedos, né? Não sendo aproveitados, simplesmente foram comprados porque quis ser comprados, né? A foco de atenção aqui é outro. Essa imagem também, né? Leva à influência. Olha só, tá persuadindo o quanto é legal, o quanto é bacana consumir em excesso, né? Sem pensar, às vezes a gente pode refletir, será que a propaganda ou a publicidade, ela é algo bom ou ela é algo prejudicial, né? Quem são os responsáveis por isso? Examinando, descrevendo e avaliando. O texto que você vai ler a seguir faz parte de um relatório apresentado em 2017 pelo Instituto Alana, uma organização que promove o direito e o desenvolvimento integral da criança. Antes da leitura, eu vou apresentar para vocês esse gênero textual, que é o relatório. Mas, tia Rê, é um tipo de texto? Sim, o relatório também é um tipo de texto, um gênero textual que tem o seu objetivo e as suas características. Então, o que é o relatório? O relatório é um texto em que uma pessoa ou uma comissão, que são várias pessoas, né, encarregada de examinar determinado assunto, apresentam uma descrição e avaliação a respeito dele. Então, vamos grifar. Então, um relatório é um texto que pode ser feito individualmente por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que realizam um exame sobre um determinado objeto, sobre um determinado assunto que está em pauta e faz toda a descrição dele e avaliação a respeito daquele assunto, que é o objetivo do relatório. Consumismo infantil, um problema de todos. Vamos ao relatório. Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia. Vamos entender primeiro o que é uma ideologia. Então, usa sempre o vocabulário ao lado, tá bom? O que é uma ideologia? É a ciência da formação das ideias e de um sistema de ideias. Um hábito mental forjado. O que é forjado? Que foi criado, que foi inventado, que se tornou uma das características culturais mais marcantes na sociedade atual. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo da pessoa. Hoje, todos são impactados pela mídia em massa e estão estimulados a consumir de modo inconsequente. As crianças que vivenciam uma fase peculiar, o que é peculiar? Característico, né? De desenvolvimento e, portanto, são mais vulneráveis. O que é vulneráveis? Que são mais prejudicadas que os adultos, porque não ficam fora dessa lógica também os adultos e que, infelizmente, sofrem cada vez mais cedo as graves consequências dessa relação de excesso de consumismo. Então, o que leva? Por exemplo, alguns problemas, né? A obesidade infantil, ao estresse familiar, que é a questão do querer, que gera sempre uma eterna insatisfação. A banalização, o que é? É a ação de tornar-se muito comum, né? Algo que deveria ser conquistado
Por exemplo, quando você quer muito um presente, você ou espera o Natal, ou você conquista ele através de algum trabalho ou do seu comportamento. Não, simplesmente você vai na loja e compra, sem valor, sem motivo, né? Da agressividade e da violência, entre outras. Por quê? Porque é só querer, 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 não saber ouvir o não. Nesse sentido, o consumo infantil é uma questão urgente, de extrema importância e interesse geral. Realmente, quando a gente fala da formação, né, principalmente das crianças, esse é um assunto muito preocupante, porque a criança, ela não tem às vezes a formação do desejo de querer, de saber esperar, de trabalhar para conseguir, né? Trabalhar no sentido de realizar atividades, de esperar, né? De pais educadores a agentes de mercado global, todos voltam seus olhares para a infância. Os primeiros preocupados com o futuro das crianças, já os últimos fazem crer que estão preocupados apenas com a ganância de seus negócios. O que é ganância? É a vontade, aquela muito grande de ser rico, de obter, o ter, né? Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor em formação, consumidor de hoje e de amanhã, e uma poderosa influência nos processos de escolha de produtos e serviços. Então, isso é muito forte e preocupante na criança, porque a criança, na sua imaturidade, às vezes ela não tem o discernimento e o ensinamento da família no sentido de compreender se é possível comprar, a real importância e o valor que se dá àquele produto, não é, pessoal? Vocês vão realizar como tarefa o dicionário na página 59, tá bom? A parte do dicionário do jogo rápido. Então, olha só. Em uma das acepções, né, o verbete do vocábulo consequente, se você procurar no dicionário, uma delas será de ser o sentido de o que é consequente, é de ser prudente, é de ser responsável naquilo. Sabendo disso, então, baseado, né, nessa acepção, explique o que quer dizer com consumir de um modo consciente. O que quer dizer quando eu estou falando consumir de um modo responsável? Consumir de um modo prudente. E aí você explica, registrando com as suas palavras, tá bom? Na seção Jogo Rápido, sobre as informações apresentadas no relatório, aí você tem que retomar o relatório da página 58, né? Consumismo infantil, um problema de todos. Aponte o que se pede a seguir. Então, na letra A, é o assunto que é descrito e avaliado. Por quê? Lembra a função do relatório? Ele é um texto que pode ser feito por uma pessoa ou por uma comissão, um grupo de pessoas, sobre um determinado assunto. No caso do texto, crianças que estamos tratando, é o consumismo infantil, onde ele apresenta a situação e uma avaliação a respeito. Então, aqui vocês vão dizer qual é o assunto que está se falando e como eles avaliaram isso. Bom, ruim, né? Positivamente ou não. Na letra B, a pessoa ou comissão encarregada de examinar descreve, né, descrever e avaliar esse assunto. Então, você vai falar sobre a pessoa e descrever o assunto aqui pertinente. Tudo bem? Na página 60, vocês têm exercícios relacionados ao desenvolvimento também do relatório, tá bom? Sobre o público, sobre as questões do consumismo, se você concorda ou não com essa questão, se realmente é um problema, será que é só das crianças, será que é do adulto, tudo bem? Realizem atentamente a leitura do relatório novamente e dos enunciados, tá bom, pessoal? Beijo para vocês, saudades!